Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tô com saudade de vocês, de ver a carinha de vocês, né? A gente tá passando aí por um momento de crise, tá complicado, tá difícil para todo mundo, tá? Vi aí nos grupos que tem bastante gente reclamando, né, dessas aulas online, que vai ser difícil, enfim, gente. Tá difícil para todo mundo. Para nós professores também tá muito mais difícil. A gente tem que tentar achar algo que dê melhor, tanto para nós professores como para vocês alunos, tá? Então não é fácil, não tá fácil para ninguém. Peço a colaboração de todos vocês, tá? Nesse momento, peço a Deus todos os dias para que isso tudo acabe o quanto antes e que a gente possa retornar à nossa rotina normal, né? A gente vai tentar então fazer essas aulas online. A nossa disciplina eu acredito que vai ser um pouco complicada. Até eu tenho que ver melhor com a direção essa parte, porque a gente vai ter muitas aulas práticas. E aulas práticas eu acho que é meio que difícil fazer aulas online, né? Bem difícil, eu acho. Então a gente vai ver certinho ainda como vai ficar essa parte aí das aulas práticas, tá? Para ficar melhor para mim e para vocês, né? Então, assim, o que eu puder ir passando já, a parte mais teórica, eu vou passando aqui pelas aulas online para vocês não atrasar muito no conteúdo. Se bem que, assim, a gente deu uma adiantada até boa no nosso conteúdo, né? Mas, assim, não pode ficar parado, né? Tem que continuar. Então, assim, pessoal, eu escolhi esse aplicativo, é a Power Hack, o nome dele, para gravar os vídeos, né? Assim fica mais fácil, porque eu vou poder passar para vocês aqui a apostila, né? Eu vou abrir aqui já a apostila para vocês, que daí vocês vão acompanhando, né? Fica mais fácil. Vocês acompanham a apostila e ao mesmo tempo vocês já visualizam eu dando a aula, fica mais fácil, né? E então eu peço para vocês abrirem a apostila de vocês para acompanharem na apostila de vocês, tá? Porque eu tenho a apostila aqui. Eu vou até abrir ela aqui, tá? Só que como é no celular, eu tentei baixar esse aplicativo no meu notebook, mas não deu certo. Por quê? Ai, gente, não tá abrindo aqui. Porque eu acho que a minha webcam deve ter queimado, alguma coisa assim. Não sei explicar o que aconteceu, tá? Aí eu tive que baixar no celular e fazer essas videoaulas no celular. Então ficou bem pequenininho. Então por isso que eu falo assim, que pra vocês visualizar a apostila por aqui, ó, vocês estão vendo, tá bem pequenininho pra vocês enxergar, vai ser difícil, tá? De vocês enxergar a letra. Mas eu vou passando aqui o mouse e vocês vão acompanhando, tá? Mas acompanhe na apostila de vocês, que fica mais fácil, tá? Então, assim, a gente parou na página 39. Na minha tá 39. Na de vocês, lembra que a de vocês ficou um pouquinho diferente? Na de vocês ou tá 38 ou vai tá 40, tá? Então, vocês procurem lá onde que fala dos registros de enfermagem, tá? Aqui, ó, achei. Até a formatação aqui também mudou um pouquinho da apostila que a gente tem, né? Que isso aqui é que eu tinha salvo no computador, tá? Então, assim, eu vou dar uma pincelada nos que a gente já viu em sala, tá? Que eu passei pra vocês antes da gente encerrar, né? Vou dar uma pincelada pra vocês lembrarem e vou focar mais nos outros dois, ficou faltando dois para eu explicar para vocês na sala de aula, tá? Então eu vou focar mais naqueles, mas eu vou pincelar os que eu já passei para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. E lembrando assim, as dúvidas que ficarem aqui nos vídeos, vocês coloquem no nosso grupo, tá? Pode ser em áudio, pode ser escrito, que eu vou estar respondendo no horário das aulas, eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês, tá? Então vamos lá. Os registros de enfermagem, tá? As anotações de enfermagem são todos os registros das informações do paciente, das observações feitas sobre o seu estado de saúde, das prescrições de enfermagem e sua implantação, da evolução de enfermagem e de outros cuidados, entre eles a execução das prescrições médicas. Pode-se afirmar que é um instrumento valorativo de grande significado na assistência de enfermagem na sua continuidade, tornando-se, pois, indispensável na aplicação do processo de enfermagem, pois está presente em todas as fases do processo da SAI. Lembra que eu falei para vocês que a SAI, quem faz a SAI é o enfermeiro. A SAI significa Sistematização da Assistência de Enfermagem, tá?
E nessa SAI existem algumas etapas para que esse processo aconteça, tá? Existem 5 etapas. A primeira etapa é o histórico, né, com a anamnese do paciente, o exame físico, o diagnóstico, o planejamento, a implementação e a avaliação de enfermagem. O técnico de enfermagem participa da SAI na implementação, tá? Então, o enfermeiro ele vai fazer o histórico, vai levantar o histórico e a anamnese do paciente, tá? Levantando todas as queixas do paciente, todo o histórico da família dele, né? E vai, depois disso, em cima disso, vai ter um diagnóstico. Não é um diagnóstico médico, é um diagnóstico de enfermagem, tá? São alguns problemas que poderão surgir com aquele paciente. E aí o enfermeiro vai fazer um planejamento em cima desse diagnóstico, né? O que ele pode fazer para evitar que isso aconteça, tá? Depois que ele faz esse planejamento, aí é realizado a implementação, que aí é onde os técnicos entram, tá? O técnico é o que vai fazer essa implementação. Depois que o técnico faz essa implementação, aí o enfermeiro vai fazer a avaliação de enfermagem, vai verificar se aquela implementação está sendo suficiente ou não, né, para aquele diagnóstico. Então, assim, um exemplo bem clássico que eu tinha dado para vocês é um paciente, por exemplo, que está restrito ao leito, que vai ter que ficar deitado na cama lá por 15 dias, tá? Quais os possíveis problemas que pode acontecer com esse paciente? Um diagnóstico que o enfermeiro pode levantar. Pode aparecer úlceras de pressão, tá? Que são aquelas feridas que aparecem quando o paciente fica muito tempo deitado. E aí o enfermeiro vai fazer um planejamento, onde ele vai fazer o que nesse planejamento? Mudança de decúbito, para que não ocorra essas úlceras de pressão, né? E aí quem que vai fazer essa mudança de decúbito, ou seja, essa implementação, é o técnico, tá? E a avaliação de enfermagem, o enfermeiro que faz também depois, tá? Então, assim, vocês técnicos de enfermagem vai estar participando no processo da SAI, realizando essa fase da implementação. E essa fase da implementação tem que ser registrada, tá? Tudo que vocês fazem tem que ser registrado, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui o processo da SAI, para vocês estarem sabendo, tá? A anotação de enfermagem, quando cientificamente estruturada, apresenta elementos valiosos para o diagnóstico das necessidades do paciente, da família e da comunidade. Quanto mais consciência o funcionário tiver sobre a finalidade dos registros de enfermagem, mais ele o fará com riqueza de conteúdo, colaborando assim efetivamente para a elaboração do cuidado de enfermagem individualizado do paciente, tá? Então é muito importante essas anotações, esses registros de enfermagem. É um respaldo tanto para você, profissional, quanto para o paciente, tá? Então vamos para o nosso primeiro registro que a gente faz, tá? A admissão aqui, ó, tipos de relatório. A gente vai para a admissão. A admissão, geralmente quem faz a admissão é o enfermeiro, responsabilidade do enfermeiro, tá? Por quê? Porque na admissão o enfermeiro tem que fazer, levantar o histórico do paciente e fazer a anamnese e o exame físico, tá? A anamnese é levantar todo o histórico do paciente, quem era a mãe dele, que doença que a mãe dele tinha, que o avô dele tinha. E o exame físico é aquele exame que eu falei para vocês, que é um exame bem detalhado, que é céfalo-caudal, tá? Que o enfermeiro vai observar tudo, nos mínimos detalhes, couro cabeludo, hálito, se tá com hálito cetônico, se tá com hálito alcoólico, cor da pele, integridade da pele, enfim. O enfermeiro tem que fazer esse exame físico para ver como esse paciente chegou na unidade, né? E aí, quando o enfermeiro faz esse exame físico, ele já faz esse relatório de admissão, tá? Então, por isso que eu falo que é uma responsabilidade maior do enfermeiro, tá? Mas, muitas das vezes, o que acontece? O enfermeiro, né, não pode fazer. E aí, quem que faz? O técnico, tá? O técnico, aí ele pode fazer. Quando o enfermeiro, né, autoriza, ele pode fazer. Então, por isso que eu passei aqui, que eu acho importante vocês saberem como que a gente faz esse relatório de admissão. Então, é a entrada e permanência do paciente no hospital por determinado período, tem por objetivo facilitar a adaptação, né, do paciente ao ambiente hospitalar, com conforto e segurança. Na unidade de internação, o paciente é recebido por um profissional da unidade encaminhado ao quarto ou enfermaria. Deve ser recebido com gentileza e cordialidade para avaliar suas apreensões e ansiedades. Isso aqui também é muito importante, tá? Na hora da gente receber o paciente, porque o paciente que chega, ele já tá com algum problema, né? Ele tá com alguma dor, tá com algum problema de saúde, senão não estaria ali. Então, cabe a nós, quem for receber esse paciente, sempre com gentileza e cordialidade, tá?
Quais são os procedimentos? Receber o paciente cordialmente, verificando as fichas se estão completas, acompanhar o paciente ao leito, auxiliando a deitar-se, apresentá-lo aos demais pacientes do quarto, orientar o paciente em relação à localização das instalações, tá? Onde fica banheiro, campainha, os horários de refeições, os horários de visitas, tá? Deixa o paciente orientado. Explicar o regulamento do hospital, os pertences do paciente devem ser entregues à família, preparar o paciente em relação aos exames, fornecer roupa do hospital quando houver, né? Nem sempre é a roupa do hospital. Verificar a temperatura, os sinais vitais. Tem que sempre verificar os sinais vitais, tá? E na admissão também é essencial. Verificar a temperatura, pressão, pulso, respiração. Proceder ao exame físico, né? Que no caso é mais o enfermeiro que faz, mas quando o enfermeiro não pode, ele passa para o técnico, tá? Anotar no relatório de enfermagem a admissão e registro de como o paciente chegou, tá? Então, nessa anotação de admissão, a gente tem que colocar todos esses dados. Lembrando que eu vou passar para vocês depois os exemplos de cada um desses relatórios, tá? Eu vou passar para vocês depois. Aí depois a gente vai lá para anotação ou evolução. Lembra que eu falei para vocês que tem uma diferença entre anotação e evolução? Lembra que eu falei que quando vocês chegarem no hospital para fazer estágio, as enfermeiras vão falar para vocês assim, vai lá evoluir o paciente, né? Elas falam evolução, mas não é evolução, é a anotação. Quem faz a evolução é o enfermeiro, tá? Mas não sei por que eles pegaram essa mania e eles falam que é evolução. Então, se você chegar no hospital para fazer estágio, o enfermeiro falar, vai lá evoluir o paciente, vai fazer a evolução, você sabe que você vai fazer a anotação, tá? Então, qual que é a diferença dessa evolução e dessa anotação, tá? Vou passar aqui para vocês. A evolução representa um histórico das últimas 24 horas, ou seja, a evolução é feita uma vez ao dia, tá? Do paciente, elaborada exclusivamente por enfermeiros, tá? Já a anotação, que é o que vocês vão fazer de enfermagem, consta dentro da evolução, sendo realizada pelos técnicos em enfermagem, tá? Então, assim, resumidamente é assim, vocês técnicos vão fazer a anotação de enfermagem. Essa anotação é um levantamento de dados. Vocês vão lá no quarto do paciente, vão pegar todos os dados desse paciente, tá? Sinais vitais, se ele comeu, se ele bebeu, se ele tomou medicamento, se ele tá bem, vocês vão levantar esses dados do paciente e vão passar para o prontuário. Essa é a anotação de enfermagem. A evolução de enfermagem é o enfermeiro que vai utilizar desses dados, ou seja, dessas anotações que vocês fizeram, o enfermeiro vai utilizar dessa anotação para fazer a evolução, que é o quê? Ele vai avaliar se esse paciente está evoluindo do quadro dele ou se ele está regredindo. Através do quê? Através dos dados que vocês vão coletar e vão colocar no prontuário do paciente. Tá? Então, essa é a diferença entre evolução e anotação. Técnicos de enfermagem fazem a anotação de enfermagem, mas na prática elas falam que é evolução. Que eles falam, na verdade, que é a mesma coisa, tá? Mas tem essa diferençazinha aí só para vocês ficarem sabendo. Então, assim, se vocês puderem grifar essa parte, ó, eu vou tentar mexer aqui, tá, gente? Mas eu sou nova com esse negócio, eu não sei. Aqui, ó. Apareceu um negócio aqui em cima, eu não sei tirar. Mas assim, grifem essa parte aqui. Qual a diferença entre evolução e anotação de enfermagem? Isso é muito importante, tá? Pode cair na prova. Então tá. O que precisa ter então nessa anotação, tá? Que são os dados que vocês vão levantar dos pacientes diariamente. Ah, e outra coisa, tá, gente? A anotação de enfermagem, na teoria, ela deve ser realizada 3 vezes ao dia, tá? Ou seja, de manhã, à tarde e à noite. Mas na prática não é feito assim. Na prática eles fazem só de manhã. Por isso que eles confundem com evolução, que a evolução é uma vez ao dia, né? Quando é o enfermeiro que faz. E a anotação ela tem que ser feita 3 vezes ao dia, mas não é feito na prática. Pode ser que hoje mudou, mas acredito que não, tá? Então tem essa diferençazinha. Então quando vocês forem lá fazer essa anotação de enfermagem do paciente, todo dia de manhã vocês vão lá fazer essa anotação de enfermagem. O que precisa ter nessa anotação de enfermagem? Primeira coisa, data, hora
É os principais, tá? Outra coisa que eu não coloquei aqui, vocês podem colocar aí também, tem que ter o número do quarto do paciente e o número do leito, tá? Onde esse paciente está localizado, entendeu? E o nome do paciente, geralmente a gente abrevia, tá? Paciente MJS, quarto 10, leito 2, tá? A gente coloca assim sempre. Depois lá no exemplo vocês vão ver como que tá certinho, tá? Então tá, data, hora, assinatura, no final a gente tem que sempre assinar, lembra que eu passei para vocês, não pode deixar espaço em branco. Então a gente coloca assinatura, identificação do profissional com o número do Corém, tá? Condições gerais. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que seguir o quê? Céfalo, caudal, da cabeça aos pés, né? Então, da cabeça aos pés você vai avaliar o paciente, você vai ver como que ele tá. Então, a primeira coisa que vem da cabeça aos pés. Esse da cabeça aos pés não é só fisicamente, tá? É mentalmente também. Então, você vai avaliar da cabeça, da mente do paciente. Vai ver o quê? O nível de consciência dele. Se ele está consciente, se ele está semiconsciente, se ele está confuso, se ele está em coma, do jeito que ele estiver, você tem que anotar, tá? O estado emocional também a gente tem que colocar. Se ele está calmo, se ele está choroso, se ele está agitado, se ele está comunicativo, do jeito que ele estiver, a gente tem que colocar também. Seguindo das condições gerais, a gente vai para a integridade da pele, tá? Que é o quê? Se essa pele desse paciente, se ela está com cianose, o que é cianose? Lembra que eu falei para vocês, tá? Cianótico, tá roxo, com as extremidades roxas, tá? Se essa pele está ressecada, se essa pele está hidratada, lembra que eu ensinei para vocês o turgor cutâneo que a gente faz para saber se está hidratado ou desidratado, que a gente faz aquele beliscãozinho na mão? Se voltar a pele rapidinho é porque está hidratado. Se voltar bem devagarzinho é porque está desidratado, tá? A gente pode fazer esse testezinho também. Colocar lá a integridade da pele. Depois da integridade da pele, vem os sinais vitais, tá? SSVV é sinais vitais. Vou coletar todos os sinais vitais e vou colocar lá. Respiração, pulso, temperatura e pressão, tá? O estado nutricional, tá? Se esse paciente comeu, se ele bebeu água, se ele comeu ingesta nutricional presente ou satisfatória, se ele não bebeu água, ingesta hídrica ausente, tá? No exemplo lá vocês vão ver como que a gente coloca também. Manutenção da venóclise, lembra o que é venóclise? Que é a punção, se ele está em soroterapia ou se ele está heparinizado. Se estiver correndo soro é porque ele está em soroterapia. Se ele não estiver com o soro, mas estiver com a mangueirinha lá no braço, ele está heparinizado, tá? Heparinizado é quando a gente passa a heparina, que é um anticoagulante, para não perder o acesso, tá? E a gente tem que colocar também em qual membro que se encontra o acesso, tá? Então, se ele tá lá com a mangueirinha no braço direito, coloca lá, heparinizado em MSD, membro superior direito, tá? Depois a gente vai colocar a movimentação, se ele está deambulando sozinho, com auxílio, sem auxílio, tá? A gente tem que colocar também. Se ele possui sonda, drenos curativos e demais, a gente vai colocar também. Lembrando que a sonda, quando ele está com sonda, vamos pôr aí uma sonda vesical de demora, a gente tem que colocar também a quantidade de urina que ele eliminou, tá? Então, por exemplo, paciente possui SVD, que é sonda vesical de demora, com débito de, vamos supor lá, 500 ml, tá? Você vai olhar na bolsa, lembra que eu falei que na bolsa tem regrado, tá? Você vai lá na bolsa, quantos ml de xixi que tem ali. Aí você vai colocar SVD com débito de 500 ml, tá? Se não tem a sonda, aí você vai colocar as eliminações normal, tá? Diurese e evacuação. Por exemplo, diurese presente, evacuação ausente, tá? O que ele fez xixi, se ele fez cocô, ausente ou presente, tá? Depois a gente vai colocar as orientações feitas ao paciente, né? Por exemplo, se ele vai coletar exame, tem que orientar ele que ele tem que estar de jejum. Se ele for fazer exame de urina, que ele tem que segurar o xixi, porque tem que ser a primeira urina do dia, né? Enfim. Então, essas orientações que a gente fazer para o paciente, a gente tem que anotar também, tá? Anota que o paciente foi orientado. E por último, as intercorrências e as queixas do paciente, tá? Se o paciente relata lá, eu tô com dor no corpo inteiro. Aí você vai deixar por último, você vai colocar lá, paciente relata algia generalizada,
tá? Por último, é as queixas do paciente. Então, lembre-se sempre que tem que seguir essa regra aqui, tá? Essa regra cronológica, céfalo-caudal, tá? Além disso, é preciso seguir algumas regras. Realizar as anotações logo após o cuidado prestado, porque senão a gente esquece. Não pode haver rasuras, lembra que eu ensinei vocês? Quando errar, não rabiscar nem passar o Rorex. Coloca um parênteses, escreve na frente digo e coloca a palavra certa, tá? Não é permitido utilizar lápis, porque senão alguém pode ir lá e apagar, ou passar corretivo líquido. Precisam ser completas, legíveis, claras e cronológicas, tá? Cronológica é seguir essa regrinha que eu passei para vocês, nesse sentido céfalo-caudal, tá? Você nunca vai começar uma anotação escrevendo assim, paciente deambula com auxílio. Nunca assim, é céfalo-caudal, tá? Constar respostas do paciente aos cuidados prescritos, sinais e sintomas observados. Tudo que você observar no paciente, você vai anotar. Evitar termos que deem conotação de valor, muito ou pouco, bem ou mal, que é muito para mim, pode para você pode não ser, então evita essas palavras, tá? Conter somente abreviaturas estabelecidas em literatura, nunca se esqueça de identificar no final de todas as anotações, não rasurar, não deixar espaço em branco. Lembra que eu ensinei vocês? Terminou, não acabou a linha? Passa um risquinho, no final você assina, tá? Em geral, podemos compreender que a anotação de enfermagem está ligada aos cuidados prestados, sintomas e sinais do paciente, variações e respostas dos enfermos, as práticas executadas. Como já foi dito, a anotação é uma responsabilidade dos profissionais de enfermagem. Essa medida respalda tanto quem realiza os cuidados quanto os pacientes que têm o direito de saúde garantidos em lei, tá? Então, esses registros é muito de suma importância, tá? Pessoal, é o seguinte, eu não vou fazer vídeos muito extensos, porque senão fica cansativo para vocês. Então, eu vou dar uma pausa aqui, tá? Vocês tomam uma aguinha rapidinho, e aí eu vou gravar outro vídeo continuando a nossa aula, tá bom? Para não ficar muito puxado para vocês. Pode ser assim?